Somos todos filhos do capote de Gogol, ou em outras traduções do russo, não é? Viemos todos do capote de Gogol. Essa famosa frase do Dostoiévski sobre o conto O Capote de Gogol, nossa resenha de hoje, né? Que deu início a esta resenha, porque eu queria há muito tempo explicar a importância do capote para a literatura russa. Então, já temos vários vídeos da literatura russa, tem que trazer esse que é um marco, né? Em outros vídeos aqui no canal de Gogol, você vai achar o romance Almas Mortas, né? Que eu recomendo que você assista, eu vou deixar o link na descrição. E eu já expliquei que, lá naquele vídeo, vou explicar hoje novamente, se você não viu o vídeo, que atualmente há uma briga, né, entre russos e ucranianos quando eles falam do Gogol. É que quando o escritor Nikolai Gogol nasceu, em 1809, né, a Ucrânia ainda fazia parte do Império Russo. Então os russos dizem que Gogol é russo, enquanto os ucranianos dizem que Gogol é, claro, ucraniano, já que ele nasceu ali onde hoje é a Ucrânia. Claro que essa discussão se acirrou ainda mais depois da guerra, mas o fato é que anteriormente, até o fim do Império Russo, que vai ser ali em 1917, eles tinham uma única literatura, guardada, claro, as peculiaridades regionais, como nós temos na literatura brasileira, né? Cada escritor pode falar mais um pouco das especificidades da sua região. Nesse livro que eu vou falar hoje, da editora 34, há outros contos de Gogol, além do Capote, mas eu vou resenhá-los separadamente para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. O mais importante, claro, é o Capote, como eu já disse, que é um marco da literatura russa. Então, esse vídeo nós vamos saber, fica comigo até o final, nós vamos saber o porquê. Vamos primeiro falar da história. A história é bastante peculiar, né? Um modesto funcionário público chamado Akaki Akievich, né? Não tinha qualquer atrativo. Logo, atrativo físico, enfim, como pessoa, personalidade. Logo no começo, o narrador nos conta que ele era baixote, tinha marcas de bexiga no rosto, ruivo, míope, calvo, enrugado e o semblante com uma daquelas cores que pode se chamar de até difícil de eu falar, hemorroidais. Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, né? Alguém com cor de hemorroida, que é uma cor ali meio arroxeada. E o narrador ainda nos conta que isso é culpa do clima extremamente frio de São Petersburgo, né? Onde se passa a nossa história e para onde o Gogol se mudou aos 20 anos. Então Gogol conhecia bem ali São Petersburgo, né? E ele ambienta este conto na cidade. Além disso, como eu disse antes, o personagem Akaki, ele tinha um cargo modesto de conselheiro titular. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque se você está acostumado a ler literatura russa, você vai perceber que é muito comum em literatura russa ou ucraniana, se você preferir, a gente ver menções aos cargos do funcionalismo público. Por quê? Porque tinha muito funcionário público e havia uma hierarquia de classes, né, estabelecida. E o nosso protagonista, ele era da 9ª classe, ou seja, uma classe bem baixa, que não inspirava qualquer respeito ali dos seus colegas. Ele era até motivo de chacota dos seus companheiros de departamento. E ele, que já era
não era nenhum garoto, ele já era um funcionário mais velho e tinha, há muito tempo, ele não, já estava ali no departamento há muito tempo e ele não tinha recebido qualquer promoção, ficando exatamente no mesmo cargo a vida toda. Então isso era um problema. Mas o nosso protagonista parecia não estar muito meio preocupado com isso. Ele era pobre, ele era solitário, ele jamais se divertia. O Akaki ia passando seus dias ali da mesma forma, fazendo o seu trabalho. Qual era o seu trabalho? Era fazer cópias de documentos, cópias e mais cópias. Ele tinha uma caligrafia, claro, boa, então ele fazia cópias. O Akaki não parecia ter qualquer ambição e imaginava que ele podia passar o resto dos seus dias da mesma forma. Então, ele estava resignado àquela vidinha dele. No pós-fácil desse livro, o tradutor do livro, também professor, o Paulo Bezerra, e que ele é um especialista em literatura russa, ele nos lembra que até o nome Akaki Akievich, espero estar falando certo, nos dá uma pista importante sobre a personalidade desse personagem, já que o próprio nome, com essa repetição de sílabas, lembra muito uma gagueira, como se o personagem tivesse dificuldade em se expressar. E como toda pessoa, todo mundo que tem dificuldade em se expressar, em se comunicar, né? Estas pessoas, elas não conseguem, inclusive, reagir aos colegas e aos ritmos, aos rumos da própria vida. Então, a gente pensa que linguagem não é uma coisa importante, mas ela é muito importante. Além disso, o sobrenome do Akaki era Bantemitikin, que vem de sapato, como se alguém que pudesse ser pisado, né? Então, olha que tristeza esse personagem do Gogol. Tudo ia indo então da mesma forma quando um fato muda completamente a rotina do Akaki, que é quando, debaixo do extremo frio de Petersburgo, ele começa a perceber, né, que o seu ralo capote não o protege mais nem nos ombros e nem nas costas, de tão velho, de tão puído, de tão ralo que está esse capote. Inclusive, os seus colegas de repartição, para encher o Akaki, eles não chamavam mais de capote, mas de roupão. Por quê? Porque além de ser muito velho, ele era completamente fora de moda e tinha um formato ali meio estranho. Então eles brincavam que não era um capote, era um roupão. Então, vendo ali o problema do capote, o Akaki resolve levar o capote para um alfaiate chamado Pietrovitch, que era seu vizinho ali, e ele leva o capote para o Pietrovitch remendar. Entretanto, o alfaiate, depois de examinar bem, olhou o capote, disse que não dava mais para remendar, né? Tinha que ser feito um novo capote, porque o capote velho, ele estava um trapo, ele estava desfiando só de tocar. Imagine na hora que fosse então enfiar a linha e a agulha no capote. Quando o Akaki ouviu isso, ele estremeceu só de ouvir a palavra novo, né? Por quê? E isso é interessante porque é a primeira vez que ele tem uma reação, né? Ele eleva um pouco a voz, principalmente quando ele consegue que o valor do capote novo seria 150 rublos, né? Que era um valor muito alto para o Akaki. Então ele arrasado, ele sai da casa do alfaiate sem saber o que fazer, porque ele não podia ficar sem o capote, mas ele não tinha tal dinheiro. Ele ainda esperou uns dias, ele voltou à casa do alfaiate, esperou um dia que o alfaiate tinha bebido um pouco e insistiu nos remendos, mas mais uma vez o alfaiate foi irredutível, não dava mais para consertar o capote velho.
Então, sem alternativa, o Akaki junta todas as suas economias, percebe que as economias ainda não são suficientes para o capote novo e entende que terá que fazer muito tempo de sacrifícios para conseguir o dinheiro. Que sacrifícios? Ele vai deixar de tomar chá à noite, ele vai deixar de acender a vela, toda sorte de restrições por um ano para ter o dinheiro de um capote novo. E assim ele o faz. Eu não vou contar o resto da história, claro, para que você tenha curiosidade em ler, mas é óbvio que vai ter ainda muito pano para manga com esse capote. O que eu quero é que você preste atenção em ver como esse personagem se expressa com dificuldade, como ele frequentemente emprega a palavra isso ou aquilo, de forma a equiparar tantas coisas, né? Então isso é proposital, é aquilo que eu disse, é uma pessoa com dificuldade de se expressar, né? E por que Dostoiévski, em um artigo sobre Gogol, quando o escritor Gogol tinha se suicidado porque ele deixou de comer e ele morreu por inanição, né? O Dostoiévski diz, então, nesse artigo, que os escritores russos vieram do capote de Gogol, justamente porque ele diz que este conto influenciou toda a narrativa russa posterior a ele. E por quê? Qual característica? É uma narrativa agora num espaço urbano, não mais num espaço rural, que era o que predominava, e o Gogol traz para a sua narrativa a linguagem, por isso que eu estou falando tanto em linguagem, de pessoas mais simples, de pessoas com dificuldades em se expressar, um vocabulário de níveis diferentes, que era uma novidade na literatura russa, que sempre era muito erudita, tá? E trazia uma linguagem erudita. O Capote é um conto que traz de forma satírica a realidade russa da primeira metade do século XIX. Não nos esqueçamos que esse conto foi publicado ali em 1842 e ele vai, apesar de realista, ele vai mesclar o real ao fantástico. Você vai ler, quando você lê, você vai perceber, chegando a um resultado surpreendente que dá a nós leitores uma sensação de estranhamento, tanto na forma narrativa como no conteúdo, pois ainda há no conto elementos do grotesco e do absurdo, né, que permeiam esse conto, né? Não só esse conto, mas a obra de Gogol, a obra gogoliana. Por isso que é tão importante esse conto, pelo tanto de novidade que ele traz quando ele foi publicado. É um texto curto, aparentemente fácil de ler, mas que traz muitas camadas, muitos detalhes que pedem várias leituras e a compreensão, pelo menos um pouco, do contexto social da sociedade russa daquela época, que vivia sob as ordens, sobre o império ali do czar Nicolau I, que era um governante que buscava perpetuar os privilégios da nobreza e impedir qualquer liberalismo, governando a sociedade russa com um braço de ferro. Então é muito interessante, eu já li várias vezes o Capote, é muito fácil e você, a cada leitura, você vai descobrindo coisas novas. Se você quiser conhecer minhas crônicas, elas estão no meu site www.miriamdevilacqua.com.br. Eu as publico sempre às terças-feiras. Deixe seu like aqui no canal, seu comentário, nos acompanhe no Instagram, nas redes sociais em geral. Até o próximo post.